Olá, meus irmãos, graça e paz a todos que me veem. Meu nome é Neto Santos, estamos aqui em mais um vídeo no nosso canal Estação Gospel Café com Deus. Hoje temos uma mensagem, essa que vai direto ao teu coração. Não saia daí, ok? Muito bem, pessoal, estamos de volta. Eu quero aqui trazer a novidade para todos, principalmente para você que está a primeira vez me assistindo nesse vídeo, ok? Como promessa, eu havia falado também em outro vídeo que nós estaríamos abençoando a sua vida. Isso mesmo, o canal Estação Gospel Café com Deus estaria abençoando vocês. Por que quero abençoá-lo? Porque vocês também estão compartilhando nossas mensagens, edificando muitos corações, restaurando muitas vidas através das humildes palavras que Deus nos concede. Eu tenho em minhas mãos aqui, presta bem atenção, um livro que fala sobre família. Isso mesmo, lugar de refúgio, campo de batalha. Você vai aprender os princípios e valores, né? A educação que os pais, né, uma vez precisam dar aos filhos, principalmente na área dos princípios e valores, tá? A gente fala educação nesse sentido. Esse livro é muito lindo, maravilhoso, eu quero abençoar você. E eu tenho também um outro livro que fala sobre fé, família e finança. São 3 tópicos, retornando para uma fé realmente em Deus, uma fé forte, saudável, sábia e uma fé racional, inteligente. E fala sobre também o desenvolver das forças e a estabilidade da família. Você vai aprender também como retornar à sábia administração financeira baseada no conselho da palavra de Deus. Muito lindo, eu quero abençoar vocês, tá? Tem um outro livro aqui também que é da escritora Donna Parton. É um testemunho que ela vai contar para você da vida que ela não queria. E ela buscava perfeição no relacionamento conjugal, ser uma esposa perfeita. Ela queria tudo isso. E ela teve alguma decepção no passado. Mas através desse livro ela vai passar para você como isso aconteceu. Mas estou encontrando esperança e cura. É o título também que vai trazer edificação, conhecimento. Isso vai te ajudar muito você. Eu quero abençoar vocês, tá? Como que eu vou abençoar? Quando nós tivermos 300 inscritos, quero que vocês já deixem o seu nome, seu telefone. A gente vai estar anotando junto o Flávio, que é uma pessoa que está me ajudando muito, né, no nosso canal. A gente vai listar todos os nomes. E quando nós bater a casa dos 300 inscritos, nós vamos sortear. E antes, nós vamos avisá-lo. Pessoal, batemos a casa dos 300 inscritos e a gente vai anteceder, vai avisar vocês quando é que vai ser o sorteio, para que todos possam assistir. E esse sorteio vai ser junto com o Flávio. Nós vamos estar fazendo louvor, adoração e sorteando. Vai ser numa live, tá bom? Tá bom? E vamos para a mensagem, então, não saia daí, que daqui a pouco eu estou de volta. Muito bem, pessoal, meus irmãos, de volta, nós entraremos agora na mensagem. Uma mensagem simples, mas creio eu que vai ajudar muito você nas questões, principalmente espirituais, também nas condições da igreja. O que significa igreja e como nós devemos nos comportar, não somente como igreja, mas no templo, que é chamado casa de oração, igreja, templo e assim vai, tá bom? Quero fazer a leitura rápida aqui e a gente vai falar sobre o que Paulo exorta, o que ele quer realmente que a igreja siga, que passo ele quer que nós sigamos, né, em relação à igreja que somos. E eu vejo aqui no livro de 1 aos Coríntios que Paulo tem um caráter sobre a sua pregação. Inclusive o título fala sobre isso, o caráter da pregação de Paulo na igreja de Coríntios. Diz assim no capítulo 2: E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e é este o crucificado.
Muito bem, pessoal, eu não quero estender a leitura, mas nós vamos aqui, vamos trabalhar sobre o que Paulo está querendo dizer a mim e a você na questão da centralização do nome de Jesus. Paulo agora está advertindo aqui, se você pegar o livro de Coríntios do capítulo 1 ao 2, você vai perceber que Paulo está admoestando, exortando alguns irmãos da igreja de Coríntios. Por quê? Porque alguns estavam em dissensões, alguns estavam fazendo separação do chamado de Paulo, de Cefas, de Apolo, enfim, alguns com dúvida de quem realmente era a grande liderança daquele tempo. Mas Paulo queria centralizar o nome de Jesus. Esta era a preocupação, que ele tirava todo o eu dele, ele retirava o eu dele, ele não queria que aparecesse o nome Paulo, o nome Cefas, o Apolo, todos esses com ministério, com chamado, porém a preocupação dele é que o seu ego não fosse massageado. A grande preocupação de Paulo era isso, que o seu ego não fosse massageado. A preocupação de Paulo é que todos falassem a mesma unidade, tivesse a mesma unidade e falasse da mesma fé. Nós vemos aqui que Paulo, vamos anteceder a leitura, que no versículo 10 do capítulo 1, ele fala que Paulo está rogando aos irmãos para que não haja dissensão entre eles, mas que o nome do Senhor Jesus, que está entre todos, seja unânime. O que eu quero dizer nesta mensagem é que é muita dissensão entre as igrejas. Uns creem que pode comer legumes, como diz em Romanos capítulo 8. Outros creem que pode comer carne. Então, o que nós entendemos quando Paulo está dizendo isso? Que a preocupação é que não seja julgado aquele que crê e aquele que não crê. A fé é dada a cada um a sua porção, a cada um a sua condição, que crê ou não crê. Eu vejo muitas pessoas debatendo isso. Ah, porque Jesus não cura mais. Ah, porque Jesus cura. Outros dizem que tem dúvida. Pessoal, preste bem atenção. Paulo diz: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela da família de Cloe e que há contenda entre vós. Olha a preocupação de Paulo nesta questão. Há uma contenda na igreja de Coríntios. Há uma contenda, uma dissensão, e dizendo Paulo, exortando cada um deles aqui: quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, o outro de Apolo, o outro diz de Cefas, o outro de Cristo. Aí Paulo está dizendo, está dividido a igreja? A igreja está dividida, ou Cristo está dividido? Paulo exorta: foi Paulo que foi crucificado? Foi Cefas que foi crucificado? Foi Apolo que foi crucificado? Bem lembrado que Paulo está dizendo aqui, quem foi crucificado foi Cristo. E Ele é o centro da nossa história, da nossa vida, da nossa caminhada. Há muitos que estão se ensoberbecendo porque tem uma sabedoria na palavra. E Paulo também se preocupa dizendo, irmãos, quando eu fui ter convosco, eu fui anunciar o evangelho e o testemunho de Deus sobre a minha vida, do que Ele fez e transformou minha vida. É isso que Paulo quer falar a mim e a você. E ele não disse isso para a igreja com sabedoria humana, mas com poder e glória. Eu tenho alguns versículos que Paulo deixa para a igreja de Coríntios, para a igreja também de Romanos. E aqui, ele está dizendo aqui também no capítulo 2, do verso, capítulo 10, perdão, que diz, porque não entendemos
além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo, porque nós não entendemos além do que convém. Há muitas pessoas que traz uma mensagem querendo trazer os seus pensamentos, ou seja, passar os seus pensamentos, o que ele pensa do Evangelho. Nós não temos que pensar, nós não temos que usar pensamento e sabedoria do homem para discernir o Evangelho de Cristo. A palavra diz aqui em capítulo 2 do livro de Coríntios que o homem natural não discerne as coisas de Deus, mas o que é espiritual discerne todas as coisas e até mesmo nas profundezas de Deus. Portanto, aquele que tem a mente de Cristo conhece a Deus, fala o que é de Deus e não o que é do homem. Aquele que tem a mente de Cristo, ele não tem persuasão do homem, mas ele tem palavra que convence o pecador para sair do pecado. Ele tem palavra que convence o ladrão para parar de roubar, para se transformar num homem sábio, honesto, de moral, de princípios. Paulo está dizendo, porque não me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo, que foi esse o crucificado. O grande perigo quando nós estamos pregando é quando nós queremos ser massageados com sabedoria humana. É lindo, é maravilhoso, é bonito quando nós conhecemos a palavra, mas que ela tem uma essência, que ela tem espiritualidade. Porque se ela não tiver espiritualidade, de nada vai servir, porque a palavra de Deus já diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. A unção que Deus lhe deu e me deu, esta tem que ter essência das profundezas de Deus. Paulo se preocupa com isso, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. No poder de Deus. Há uns que dizem que crê, outros dizem que não crê. Jesus cura, Jesus não cura. Ah, não cura mais. Ah, porque não existe dons espirituais. Existem os dons espirituais e foi delegado à igreja de Cristo. Se não fosse assim, Paulo não falaria isso. Jesus não falaria isso. A cada um entre vós é dado sabedoria, conhecimento, revelação, ministério da palavra. Presta bem atenção que eu falei. A cada um dentre vós é dado ministério, revelação, palavra. Nós recebemos os dons espirituais de Deus porque somos igreja de Cristo. É dado a mim e a você, porque se somos um corpo, cada membro do corpo tem uma função. Paulo estava preocupado com a igreja de Coríntios. Eles estavam divididos. Eles estavam todos em dissensão. Uns crendo que teria que, vamos dizer assim, obedecer a Apolo. Outros Cefas. Outro Paulo. Paulo está dizendo, nós somos do mesmo corpo, que falamos a mesma unidade, o mesmo Espírito, porque foi Cristo que morreu na cruz. Que diminua eu e cresça Jesus. Esta preocupação de Paulo, é esta a preocupação de Paulo, que diminua eu e cresça Cristo, cresça Jesus. Que ele cresça, que ele seja visto, que ele seja contemplado, não só na palavra, mas no meu testemunho. Paulo está preocupado. E eu digo para você, o nosso testemunho é muito melhor do que uma palavra dada ou pregada. O que adianta você pregar algo e não viver o testemunho? Paulo se preocupou com isso? Sim, porque ele disse, eu não anunciei a Cristo por anunciar, porque eu acho que eu sou um pregador, porque eu gosto de pregar. Não, ele diz, eu anunciei Cristo pelo meu testemunho. Está entendendo o que Deus está dizendo? Está entendendo qual é a mensagem? Paulo diz assim lá em 1 Coríntios capítulo 2, 4,
minhas mensagens de pregação não consistiram em palavra persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Tudo na minha e na sua vida tem que ter uma essência. E essa essência espiritual, ela tem que ter um poder. A palavra tem poder, a palavra não é persuasiva. Eu não te convenço, nós não convenceremos as pessoas para ir para Jesus através da minha sabedoria. Ou porque eu sou uma pessoa que tem um poder de persuasão. Mas a palavra é que vai entrar no coração, assim diz a palavra, que ela é como espada de 2 gumes. Ela penetra entre a junta, a medula, ela vai até o fundo, na alma da pessoa. Ela busca, a palavra de Deus, ela busca conhecer o íntimo da pessoa. Por isso que ela penetra, quando a palavra vem com poder, com glória, realmente ela vem com espiritualidade. O Espírito Santo trata com o ouvinte, com aquele que está ouvindo a palavra, aquele que está ouvindo a pregação. Deus fala tremendamente através do Espírito Santo. Quando a palavra vem com poder, ela resgata, ela cura a alma, ela liberta a alma, ela cura o enfermo, não só da alma, mas do corpo, e ela também liberta. A palavra liberta. Essa mensagem de hoje, eu quero encerrar aqui dizendo para você, assim como a sedução ardilosa do inimigo, muitas vezes são os nossos gestos. O inimigo, ele tem o seu jeito de persuadir. E Paulo deixa aqui essa preocupação, tá? Romanos capítulo 16, 18 diz: porquanto essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas sim seus próprios desejos, mediante palavras suaves e bajulações, enganam os corações dos incautos. Tomamos cuidado, sabe por quê? Porque assim como tem o trigo, tem o joio. Assim como tem os profetas verdadeiros, tem os falsos. Aqueles que creem na palavra buscam conhecimento. Aqueles que querem conhecer de Deus, não se deixem enganar, mas estuda e ouve e pratica a palavra. Tomemos cuidado. Quando eu pregar, quando você receber algo de Deus, seja sábio. Porque a palavra de pregação, ela não consiste em palavras persuasivas do homem, mas na demonstração do Espírito de Deus. Quem tem, automaticamente é demonstrado através da palavra, do testemunho, do seu dia a dia, né? Do seu caráter. Esta é a preocupação de Paulo, que o caráter de Paulo ele estivesse em unidade com a sua vida no dia a dia. Que o caráter da pregação de Paulo estivesse no testemunho da sua, quando foram perseguidos, quando foi açoitado, quando ele esteve em naufrágio, quando ele foi mordido pela víbora. Mas não, o poder de Deus e a palavra de Jesus estava sobre Paulo. E a Bíblia diz que até as sombras, os aventais dos apóstolos, dos discípulos, curavam pessoas. Você está entendendo como é forte quando nós temos encontro com Deus, quando nós temos uma comunhão com o Espírito Santo, quando nós temos uma intimidade com a palavra por si só, ela faz o milagre, ela cura, ela liberta as pessoas. Eu não preciso persuadir ninguém, eu não preciso levar ninguém a querer conhecer a palavra pela minha sabedoria humana, mas pela sabedoria de Deus. Que esta mensagem entre no teu coração e que você seja realmente agora alertado para que Deus possa trazer para você dias diferentes de bênção, de restauração, de cura, de libertação. E aqui para encerrar, eu quero falar para você sobre o perdão. Isso mesmo, o perdão. Tem pessoas dentro da igreja sofrendo porque ainda não aprendeu a perdoar. E a palavra de Deus vai dizer que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será curado. Se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será trevas. É por isso que muitas pessoas que ainda não conseguiram perdoar estão doentes da alma, do corpo, do físico, na sua vida espiritual. Perdoar é difícil? Pode até ser.
mas Deus lhe dá a oportunidade para você buscar o Espírito Santo, ser liberta desse mal que está sobre vós, desse mal que acompanha você. Perdoar é fácil? Se você estiver com Cristo e receber o Espírito Santo de Deus, certamente você vai saber perdoar, porque perdoar é uma plenitude, perdoar é um remédio que vai te curar. Paulo estava preocupado com os irmãos para que essas igrejas não entrassem em divisão e também não ficassem com birra, com ódio, com ressentimentos entre um e outro, mas sabendo que Jesus veio curando, libertando e perdoando também todos esses que estavam ali na igreja de Coríntios. Que nós, como igreja, independente de placa, saibamos disso, tá bom? Saibamos disso, que há um só Deus, um só Espírito e uma só igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.